Por causa de ajustes no orçamento, os bônus seriam distribuídos entre a equipe de liderança, com uma única exceção. A sala permaneceu imóvel quando ela disse aquilo. Nenhuma cadeira se moveu, nenhuma caneta caiu. Apenas aquela frase pairando no ar de um jeito desconfortável. Eram 16 horas e 12 minutos. Eu me lembro disso porque o relógio digital ficava instalado logo atrás dela, em uma parede de vidro. Os números vermelhos brilhavam fortes, fáceis de enxergar e impossíveis de esquecer. Agradecemos a contribuição de todos neste trimestre, continuou a diretora financeira com aquela voz firme e claramente ensaiada. Mas nem todos os cargos entram na mesma política de bônus. Ela não precisou dizer meu nome. Não era necessário. Eu era o único naquela mesa que não olhava para uma folha impressa com um valor preenchido ao lado. Meu nome é Eric Wallace, tenho 48 anos. E naquele momento, eu era diretor sênior de operações de uma empresa que acabara de registrar o maior faturamento trimestral da própria história. Um trimestre recorde. Do tipo que gera e-mails do CEO, vira notícia no mercado e impulsiona a carreira de muita gente. E de alguma forma, eu era o único naquela sala que não receberia bônus. À minha esquerda, Jason Clark ajustava os botões de punho da camisa. Quase 40 anos, visual impecável, MBA no currículo e postura de executivo. Ele tinha entrado na empresa havia apenas 6 meses e já ocupava uma cadeira pela qual eu tinha levado quase 2 décadas para conquistar. Não olhou para mim nenhuma vez. Do outro lado da mesa, 2 vice-presidentes se mexeram nas cadeiras. Um deles pigarreou como se fosse dizer alguma coisa, mas desistiu no meio do caminho. Ninguém fez perguntas. Ninguém questionou nada. Porque em salas como aquela, o silêncio costuma funcionar como concordância. A diretora financeira continuou falando. Números, porcentagens, margens de crescimento. Eu já não prestava atenção, fiquei olhando para o material à minha frente. A primeira página trazia meu nome, meu cargo e um resumo das métricas de desempenho que eu mesmo tinha ajudado a criar. Tudo em verde, tudo acima da meta. A segunda página era onde deveria aparecer o valor do bônus. O campo estava vazio, nem zero, apenas sem valor preenchido. Foi esse detalhe que ficou preso na minha cabeça. Se tivesse um zero, pelo menos existiria uma decisão clara. Aquilo vazio significava que eu nem tinha entrado na conversa. Vamos concluir a distribuição até sexta-feira, disse ela, fechando a pasta. Se alguém tiver dúvidas, pode entrar em contato. Mesmo assim, ninguém falou nada. A reunião terminou do jeito de sempre, com cadeiras sendo empurradas para trás e conversas discretas, começando em voz baixa. As pessoas recolhiam os papéis, fingindo que nada tinha acontecido. Permaneci sentado por alguns segundos a mais do que os outros. Não porque eu não tivesse entendido, mas porque queria ter certeza de que tinha entendido direito. Levantei, ajeitei minha mochila e saí sem dizer uma palavra. Ninguém tentou me parar. Ninguém me chamou pelo nome. Foi ali que a ficha realmente caiu. Não tinha sido erro, nem descuido. Aquilo já estava decidido antes mesmo de eu entrar naquela sala. Uma decisão que todo mundo parecia conhecer, menos eu. Quando cheguei ao elevador, ainda não estava com raiva. Eu estava completamente consciente do que tinha acabado de acontecer. E consciente o bastante para perceber que alguma coisa tinha mudado. Não na empresa, mas em mim. Durante 19 anos, eu fui uma das pessoas que ajudavam constantemente a impedir que pequenos problemas virassem crises. E pela primeira vez entendi com clareza quanto aquilo valia para eles. Nada, nem um número em uma página, só um espaço vazio. E depois que você enxerga isso de forma tão direta, fica impossível fingir que não viu. Entrei naquela empresa aos 29 anos. Na época, não era um lugar do qual as pessoas se orgulhavam de fazer parte. Os sistemas eram instáveis,
Os processos viviam incompletos e muitos clientes só continuavam porque mudar seria ainda pior. Comecei como analista de operações. No papel, não havia nada extraordinário nisso, mas eu entendia como as coisas realmente funcionavam. Não apenas na teoria, mas na prática. Eu conseguia perceber onde os problemas surgiriam antes mesmo de aparecerem. Nos primeiros anos, basicamente foi isso que fiz. Resolver falhas antes que elas se tornassem visíveis. Quase ninguém percebia. Esse tipo de trabalho funciona assim. Quando algo não quebra, ninguém comenta. Com o tempo, as pessoas começaram a depender disso. Os projetos cresceram. A operação ficou mais complexa. E, em algum momento daquele caminho, deixei de apenas apagar incêndios e comecei a construir estruturas para evitar que eles acontecessem. Não fiz isso sozinho. Nunca foi um trabalho de uma pessoa só. Mas eu costumava ser chamado quando algo deixava de fazer sentido, às 2 da manhã, em fins de semana, durante feriados. Houve um período, acho que por volta do meu 7º ano na empresa, em que um cliente importante quase cancelou o contrato por causa de um problema de dados que vinha se acumulando havia meses. Ninguém conseguia localizar a origem do erro. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Passei quase 36 horas trabalhando para encontrar a origem do problema. No fim, descobri uma pequena falha lógica em um processo que nunca tinha sido documentado corretamente. Corrigi aquilo de forma discreta. O cliente permaneceu. Não houve anúncio, reconhecimento público nem nada parecido. Recebi apenas um rápido bom trabalho de um gerente que já estava lidando com a crise seguinte. E aquilo acabou virando rotina. Resolver, estabilizar e seguir em frente. Ao longo dos anos, ajudei a construir sistemas escaláveis, processos que continuavam funcionando mesmo em momentos de pressão e estruturas que permitiam a entrada de novos funcionários sem que eles precisassem enxergar toda a fragilidade que existia antes. Enquanto a empresa crescia, os cargos acima de mim também mudavam. Vieram novos gerentes, diretores e vice-presidentes. Alguns eu treinei. Outros, eu ajudei a atravessar a primeira crise séria. Alguns acabaram liderando equipes das quais eu já tinha feito parte. Nunca fui obcecado por cargo. Essa é a verdade. Sempre me preocupei mais em fazer a operação funcionar. E durante muito tempo, achei que isso bastava. O salário era estável. Os aumentos vinham, mesmo que menores do que deveriam. As promoções demoravam mais do que para outras pessoas. Ainda assim, eu me convencia de que aquilo fazia parte do equilíbrio. Estabilidade também tem valor. Eu tinha uma casa quase quitada. Não era grande, mas era suficiente. Minha filha estava se preparando para entrar na universidade. Inteligente, disciplinada, cheia de planos. E aqueles planos dependiam muito mais de estabilidade do que de risco. Eu não estava tentando apostar alto, estava tentando proteger o que tinha construído. Mas existia outra questão. Uma parte importante do funcionamento da empresa vivia na minha cabeça. Não porque eu quisesse centralizar aquilo, mas porque as coisas tinham evoluído assim. Os processos mudavam mais rápido do que a documentação era atualizada. Os sistemas eram alterados antes que os manuais fossem revisados. Com o passar dos anos, virei a pessoa que sabia onde estavam as falhas escondidas, quais atalhos realmente funcionavam, quais soluções improvisadas ainda sustentavam partes da operação e em quais momentos era necessário intervir antes que um problema pequeno crescesse. Havia áreas inteiras que pareciam perfeitas no papel, mas funcionavam porque alguém conhecia os bastidores. Muitas vezes, esse alguém era eu. Nunca usei isso para ganhar poder sobre ninguém. Eu simplesmente fazia o trabalho porque era isso que mantinha a empresa funcionando de maneira estável. E estabilidade, naquele ambiente, era confundida com sucesso. Aquele trimestre recorde que estavam comemorando não nasceu de uma grande decisão estratégica.
Foi resultado de centenas de pequenas decisões invisíveis, resolvidas antes de virarem problema. Sustentado por equipes operacionais como a minha, nas quais eu acabava assumindo boa parte da coordenação. Não porque eu fosse o único capaz, mas porque eu conhecia os bastidores, permanecia ali havia anos e passava boa parte do tempo impedindo que pequenos problemas escalassem. Sentado naquela sala de reunião, olhando para o campo vazio onde deveria estar meu bônus, percebi algo que tinha ignorado por muito tempo. A empresa sabia exatamente o que eu fazia. Só não atribuía valor a isso, não de uma forma que aparecesse nas decisões importantes, nem de um jeito que me desse alguma segurança. E quando essa percepção se instala, ela muda a maneira como você passa a enxergar tudo dali em diante. Porque, se o trabalho que sustenta tudo não importa, então por que você continua se esforçando para sustentar aquilo? Jason Clark entrou para a equipe numa segunda-feira. Na sexta, já estava participando de reuniões pelas quais eu tinha levado anos para conquistar espaço. Ele chegou com um tipo de segurança que não vinha da experiência. Vinha da apresentação, do discurso bem construído, dos ternos impecáveis, dos slides feitos para impressionar pessoas que raramente faziam perguntas difíceis. Foi apresentado como uma contratação estratégica. Essa foi exatamente a expressão usada. Não operacional, não técnico, estratégico. Soava importante, soava elegante e também significava que ele não precisava entender como as coisas realmente funcionavam no dia a dia. No começo, não dei muita atenção. Empresas contratam gente assim o tempo inteiro. Alguns aprendem, outros não. O que realmente importava era se escutavam quem conhecia a operação. Jason não escutava. Na segunda semana dele, estávamos em uma reunião de planejamento para implementar um grande projeto de cliente. O prazo era apertado. A operação tinha limitações que não eram visíveis para quem nunca tinha trabalhado nela sob pressão. Comecei a explicar onde estavam os riscos. Ele assentiu, sorriu e disse: "Deixa eu complementar." Então se virou para a sala e falou: "O que o Eric quer dizer é que precisamos adequar a operação ao aumento da demanda." Todo mundo concordou com a cabeça. Era exatamente a mesma ideia, só que dita com palavras diferentes. Agora parecia que tinha vindo dele. Não corrigi. Não valia a pena. É assim que muita coisa funciona em ambientes corporativos. O reconhecimento costuma ir para quem apresenta melhor, não necessariamente para quem identificou o problema primeiro. Mas aquilo não parou ali. Algumas semanas depois, durante outra reunião, apontei uma falha em uma mudança proposta. Era algo pequeno, mas que causaria atrasos quando o volume aumentasse. Hugh se recostou na cadeira e respondeu: "Acho que estamos entrando demais em detalhes." Depois acrescentou: "Precisamos olhar o cenário maior." Era a forma dele de dizer que meu trabalho não pertencia àquela discussão. O problema é que os detalhes eram justamente onde as falhas reais apareciam. Ignorados por tempo suficiente, deixavam de ser pequenos e começavam a custar caro. Só que a sala mudou com a presença dele, e essa era a parte que realmente importava. Ele sabia falar no momento certo, usava os termos que a liderança gostava de ouvir, e naquele ponto a empresa já tinha decidido que ele representava o futuro. Percebi isso aos poucos. Meu cargo não mudou oficialmente, meu título continuava o mesmo, mas, nas reuniões, minha opinião começou a perder espaço. As ideias que eu apresentava precisavam passar pela validação de alguém como ele antes de serem consideradas relevantes. As preocupações que eu levantava passaram a ser tratadas como excesso de cautela operacional. Já as ideias dele eram vistas como pensamento estratégico, mesmo quando partiam de suposições distantes da realidade.
Houve uma reunião que deixou tudo muito claro. Estávamos discutindo uma atualização que afetaria vários clientes. Eu já tinha visto situações parecidas antes e sabia o que aconteceria se aquilo fosse implementado rápido demais. Expliquei de maneira direta. Jason concordou com a cabeça mais uma vez e respondeu: Entendo a preocupação, mas acredito que estamos subestimando nossa capacidade de adaptação em tempo real. A sala inteira concordou. 2 dias depois, ele apresentou uma nova versão do plano. Incluiu exatamente os pontos que eu tinha levantado, só que reformulados em outra linguagem. Dessa vez, chamaram aquilo de abordagem equilibrada e aprovaram imediatamente. Foi nesse momento que deixei de enxergar aquilo como coincidência. Era um padrão. O problema nunca foi o conteúdo, era quem estava dizendo, e Jason já ocupava o espaço certo dentro da percepção da liderança. A reunião do bônus começou a fazer ainda mais sentido depois disso. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre quem a empresa acreditava estar gerando valor e quem eles consideravam substituível. Eu não estava sendo afastado de forma explícita, ainda não. Mas estava sendo deixado de lado aos poucos, de um jeito silencioso e calculado, sem necessidade de confronto. Mudava quem recebia a atenção, mudava quem era ouvido, mudava até a linguagem usada nas reuniões. E quanto mais eu observava, mais evidente aquilo ficava. Não tinha relação com desempenho, era percepção. E naquele prédio, a percepção já estava consolidada. O alerta chegou às 11h43 da noite. O mesmo som de sempre, o mesmo sistema. O mesmo tipo de falha que eu já tinha visto dezenas de vezes. Um problema operacional que começava pequeno e cresceria rápido se ninguém agisse. Durante anos, minha reação tinha sido automática. Abrir o notebook, puxar os registros, tentar conter o problema antes que virasse algo maior. Naquela noite, fiquei sentado por alguns segundos além do normal. A casa estava em silêncio. Era aquele tipo de tranquilidade que só existe de madrugada, quando tudo desacelera. Olhei para a tela. Então pensei na reunião. Pensei no campo vazio naquela página. Por causa dos ajustes no orçamento, eu finalmente tinha entendido exatamente qual era meu valor ali. Sabia o que precisava ser feito. Só não fiz imediatamente. Em vez disso, tomei uma decisão simples. Segui o procedimento exatamente como estava definido. Registrei o problema, avisei a equipe de plantão e deixei uma observação clara, objetiva e completa. Depois fechei o notebook. Não foi algo dramático. Só percebi, pela primeira vez, que eu tinha parado de correr para resolver problemas que nem deveriam depender exclusivamente de mim. Se queriam seguir a estrutura formal, então teriam exatamente isso. Sem trabalho invisível, sem compensações silenciosas, sem atalhos fora do escopo. Na manhã seguinte começaram as mensagens. Você viu isso? Tem ideia do que pode estar causando? Consegue olhar rapidinho? Minha resposta permaneceu a mesma. Registrei tudo no sistema. A equipe de plantão já está analisando. Educado, objetivo, dentro da função. No meio da manhã, o problema já tinha aumentado. Ainda não era algo grave, mas os atrasos começaram a ficar visíveis. Suficiente para começar a chamar atenção. Antes, era justamente nesse ponto que eu entrava discretamente, resolvia a situação e evitava que aquilo virasse assunto de reunião. Dessa vez, não fiz isso. Não porque eu fosse incapaz, porque escolhi não fazer. Perto do horário do almoço, recebi uma mensagem de Jason. Ei, Eric, você pode dar uma olhada nisso rapidinho? Só precisamos de um ajuste simples. Fiquei encarando a mensagem por alguns segundos antes de responder. Documentei o problema e os próximos passos. A equipe deve conseguir resolver. Sem emoção, sem provocação. Só uma resposta direta. Poucos minutos depois, chegou outra mensagem. Entendo, mas sua experiência nisso faria diferença.
experiência. A mesma experiência que não entrava na política de bônus. Não respondi imediatamente, não para causar impacto, apenas porque eu já não sentia a urgência de antes. E aquilo era novo para mim. A mudança não foi barulhenta, mas foi real. Mais tarde, saí para pegar um café e fiquei alguns minutos dentro do carro antes de voltar para o prédio. Foi ali que vi o nome na tela do celular. Mark Ellison. Não falávamos havia bastante tempo. Tínhamos trabalhado juntos anos antes. Depois ele foi para uma concorrente. Inteligente, extremamente técnico, alguém que entendia a operação da mesma forma que eu. A mensagem era simples. Olá, Eric. Ouvi dizer que as coisas estão indo bem por aí. Você estaria aberto para conversar algum dia? Li 2 vezes. Não porque estivesse confuso, mas pelo momento em que aquilo apareceu. 19 anos no mesmo lugar e eu nunca tinha considerado sair de verdade. Já tinham surgido propostas antes, conversas isoladas, nada que me fizesse pensar seriamente em abandonar o que construí ao longo do tempo. Mas daquela vez parecia diferente, talvez por causa da reunião, talvez por causa daquele espaço vazio, talvez porque, pela primeira vez, eu já não soubesse exatamente por que continuava ali. Não respondi na hora. Fiquei sentado dentro do carro, segurando o telefone, com o motor desligado, pensando em como tudo muda rápido quando você deixa de agir da maneira que agiu durante anos. Quando voltei para o escritório, o problema da noite anterior ainda dominava as conversas. Agora havia mais gente envolvida, mais perguntas, mais pressão. E pela primeira vez eu observava aquilo tudo de fora, não de maneira irresponsável, apenas distante o suficiente para perceber a diferença. Foi nesse momento que percebi que minha postura já não era mais a mesma, e depois disso entendi que não existia retorno simples, porque a operação não tinha mudado. Eu é que tinha começado a enxergá-la de outra forma. Os primeiros sinais não foram dramáticos, sem alarmes, sem reuniões emergenciais, apenas pequenos sinais de que as coisas já não estavam funcionando da mesma forma. Um relatório de cliente entregue com algumas horas de atraso. Um fluxo que antes seguia automaticamente, agora exigia conferências manuais. E-mails com frases como "só acompanhando isso" e "quis avisar antes para evitar problemas". Percebi tudo na mesma hora. Não porque estivesse procurando falhas, mas porque passei anos evitando que esse tipo de situação acontecesse. O problema daquela primeira noite não desapareceu por completo. Deixou pequenas inconsistências espalhadas pela operação. Nada que justificasse uma revisão geral, apenas o suficiente para começar a gerar desgaste. Antes eu teria entrado em ação automaticamente, ajustando um detalhe aqui, reorganizando um fluxo ali, resolvendo tudo de forma discreta. Dessa vez, não fiz isso. Continuei cumprindo apenas o que fazia parte da minha função. Respondia quando perguntavam, compartilhava informações quando necessário, mas parei de antecipar problemas que nem deveriam depender de mim. Sem esses ajustes invisíveis, os acúmulos começaram a aparecer. Até o fim da semana, já existiam 3 chamados diferentes de clientes ligados a atrasos. Nada crítico, mas perceptível. Na reunião de liderança de segunda-feira, Jason trouxe o assunto à mesa. Estamos vendo algumas ineficiências temporárias por causa do aumento da operação, disse ele, em pé diante da sala. Nada fora do esperado. Falava de maneira firme, como se tudo estivesse dentro do planejamento. Permaneci sentado ouvindo, porque conhecia bem a diferença entre crescimento operacional e uma dinâmica começando a perder o controle. Aquilo não era só expansão. Era desorganização começando a aparecer. Era o tipo de funcionamento que parece estável até o momento em que pequenos erros começam a se repetir. Jason passou pelos slides, gráficos e projeções com um discurso organizado, criando a impressão de que tudo seguia sob controle. Até que alguém perguntou:
O que está causando esses atrasos nos processos? Jason hesitou por um instante. Foi rápido, mas suficiente para eu perceber. A resposta veio genérica: capacidade, tempo, coordenação, tudo parcialmente correto, mas sem explicar o verdadeiro ponto do problema. Antes, eu teria completado a resposta. Teria mostrado exatamente onde a falha começava e indicado uma solução antes que aquilo virasse algo maior. Dessa vez, fiquei quieto. Não para criar tensão, mas porque ninguém perguntou diretamente para mim e essa pequena mudança alterava tudo. Depois da reunião, um dos vice-presidentes apareceu na porta do meu escritório. Eric, você conhece esses sistemas há bastante tempo. Tem algo com que a gente deva se preocupar? A pergunta parecia casual, mas o jeito como ele falou não era. Recostei na cadeira. Existem algumas falhas na implementação das mudanças recentes, respondi. As equipes já estão trabalhando nisso. Era verdade, mas não era a história inteira. Ele assentiu devagar. Me avisa se piorar. Durante anos, me avisa significava que eu resolveria o problema antes mesmo de ele chegar naquele ponto. Aquela responsabilidade já não era mais minha. No meio da semana, os sinais ficaram mais evidentes. Mais chamados, respostas mais lentas, equipes internas pedindo ajuda para entender rotinas que antes funcionavam sozinhas. Jason começou a marcar mais reuniões. Primeiro, reuniões rápidas. Depois vieram reuniões mais longas, com mais gente envolvida. O discurso deixou de parecer seguro e passou a soar controlado demais. Ainda profissional, mas claramente mais pressionado. Eu observava tudo do mesmo lugar de sempre. A mudança agora era outra. Eu não estava mais tentando sustentar tudo nos bastidores. Apenas assistia. E isso altera completamente a forma como você enxerga a situação. Ao mesmo tempo, respondi a Mark, uma mensagem simples. Estou aberto para conversar. Me avise quando puder. Falamos 2 dias depois, sem encontro formal, apenas uma ligação direta. Ele foi objetivo desde o início. Estamos acompanhando o trabalho que você construiu aí, disse. Existe um motivo para essa operação ter crescido da forma que cresceu. Não respondi na hora, porque ouvir aquilo em voz alta tinha um peso diferente. Estamos expandindo, continuou ele, e precisamos de alguém que realmente saiba estruturar e sustentar esse tipo de operação. A conversa foi clara, sem termos vagos, sem títulos exagerados, apenas interesse genuíno e respeito evidente. Então, ele mencionou o valor. Não falou como quem estava negociando. Parecia mais uma constatação. Era muito acima do que eu recebia. E não era uma diferença pequena. Foi o suficiente para me fazer parar e pensar por alguns segundos. Achei até que tinha entendido errado. Mas não. Ele explicou a função, as expectativas, a equipe de suporte. Tudo fazia sentido. Mais importante ainda, a proposta refletia o trabalho que eu realmente executava, não apenas o título que aparecia no organograma. Quando a ligação terminou, fiquei sentado ali por um tempo. A porta do escritório fechada, o telefone ainda na mão. Do lado de fora, pessoas caminhavam de uma reunião para outra, discutindo atrasos, prazos e pressão operacional. Ali dentro, pela primeira vez em muitos anos, as coisas pareciam claras. Eu não estava apenas reagindo ao que acontecia diante de mim. Eu finalmente tinha escolha. E quando você percebe isso de verdade, muda automaticamente a maneira como entra no escritório no dia seguinte, porque deixa de ser apenas sobre o que acontece ao seu redor. Passa a ser sobre aquilo que você aceita continuar carregando e aquilo que já não faz mais sentido manter. A proposta chegou numa terça-feira de manhã, às 9h18. Um e-mail formal, objetivo e sem excesso de linguagem corporativa. Abri uma vez e depois reli com calma. Não porque tivesse dificuldade de entender, mas porque queria confirmar que não estava interpretando além do que realmente estava escrito.
O valor era real. Só o salário fixo já representava quase o dobro do que eu ganhava. Com bônus por desempenho, participação acionária e uma função executiva maior, o pacote total chegava perto de triplicar minha remuneração anterior. Mas não era apenas sobre dinheiro, era a maneira como a proposta tinha sido construída. Eles não estavam oferecendo apenas um cargo. Queriam que eu estruturasse algo do zero, com autonomia real sobre os sistemas e operações sob minha responsabilidade. As responsabilidades eram objetivas, as expectativas também. E o reconhecimento pelo que eu entregava finalmente parecia proporcional. Não existia discurso genérico sobre potencial futuro, nem promessas vagas sobre crescimento. Era um reconhecimento concreto do meu valor profissional. Recostei na cadeira e fiquei olhando para a tela. 19 anos no mesmo lugar. E aquela foi a primeira vez em que senti que alguém realmente compreendia o que eu fazia. Não como suporte secundário. Não como alguém que apenas apagava incêndios, mas como parte essencial da operação. Isso mexeu comigo mais do que eu esperava. Às 10h02 meu telefone tocou. Era Jason. Deixei ir para a caixa postal, não por raiva. Eu simplesmente não queria voltar imediatamente para aquele ambiente mental. Alguns minutos depois, chegou uma mensagem. Ei, Eric, preciso da sua ajuda com algo urgente. Você consegue dar uma olhada rápida? Li a mensagem e voltei para a proposta. Pareciam dois mundos completamente diferentes. Na mesma manhã, respondi. Vou passar boa parte do dia em reuniões. Posso revisar isso mais tarde. Educado, dentro do possível. Ele ligou novamente perto do meio-dia. Dessa vez, atendi. Eric, estamos com um problema nos atrasos da implementação, disse ele. A voz parecia mais tensa do que o habitual. Precisamos resolver isso antes que a situação piore. Vi as atualizações, respondi. Você consegue olhar rapidamente? Só precisamos estabilizar as coisas. Mais uma vez, a expectativa de sempre. A ideia de que eu entraria no problema e absorveria toda a pressão operacional. Parei por um instante antes de responder. Documentei os principais pontos e compartilhei tudo com a equipe. Eles devem conseguir resolver. Do outro lado da linha, ele demorou alguns segundos para responder. Certo, respondeu ele por fim. A ligação terminou pouco depois disso. Sem discussão, sem confronto. Apenas uma mudança sutil de postura, porque ele começava a entender uma coisa importante. A operação continuava funcionando, mas 100 anos de ajustes informais e conhecimento acumulado, as falhas começaram a aparecer com mais frequência. Naquela tarde, saí do prédio novamente. Mesmo estacionamento, mesmo fim de dia. Abri a proposta mais uma vez e li tudo com calma. Data de início, escopo da função, estrutura hierárquica. Nada parecia ambíguo. Não existia condição escondida. Nenhuma armadilha. Apenas uma decisão esperando para ser tomada. Pensei na reunião. Pensei no campo do bônus vazio. Nem zero. Apenas sem valor preenchido. Pensei nos anos resolvendo problemas que quase ninguém percebia. Na facilidade com que meu trabalho tinha sido tratado como algo substituível. Então olhei outra vez para o valor da proposta. Não apenas como dinheiro, mas como um sinal claro do mercado. Era isso que meu trabalho realmente valia. Sem histórico emocional. Sem comodismo. Apenas reconhecimento profissional. E eu não senti euforia, pelo menos não do jeito que as pessoas costumam imaginar. Senti uma calma estranha, como se tudo finalmente tivesse encontrado o lugar certo. De volta à minha mesa, abri um novo documento e comecei a escrever. Curto, profissional e direto. Não fiquei pensando demais na forma do texto, porque a decisão já tinha sido tomada. A resposta havia começado horas antes, naquela sala de reunião, às 16h12, quando vi aquele campo vazio. Aquilo era apenas o passo seguinte, formalizar algo que já estava definido. Enviei a carta de demissão às 8h07. Assunto: aviso de desligamento. Sem explicações longas, sem excesso de emoção, apenas uma mensagem objetiva,
a data final e minha disponibilidade para apoiar a transição da operação. Às 8h19, minha agenda começou a encher. Primeiro o RH, depois meu gestor direto e, logo em seguida, uma conversa rápida com Jason que acabou virando uma reunião de 45 minutos. O clima era diferente de tudo que eu já tinha visto ali. Urgente, cuidadoso, tenso de um jeito controlado. Eric, isso foi inesperado, disse meu gerente, sentado à minha frente com as mãos cruzadas de um jeito incomum. Existe algo que possamos ajustar aqui? Fui direto. Aceitei outra proposta. Que tipo de proposta? Ele perguntou. Uma posição alinhada com minha experiência, respondi. E que reflete isso também. Ele concordou com a cabeça devagar. Não imaginávamos que você estivesse procurando. Eu não estava, respondi. E aquilo era verdade. Não tinha sido uma busca longa. Não foram meses fazendo entrevistas. Foi consequência de algo que já tinha acontecido ali dentro. Jason entrou alguns minutos depois. Parecia tranquilo, mas sua postura estava diferente. Menos relaxada, mais objetiva. Eric, quero entender isso, disse ele. Você sempre foi uma peça importante da equipe. Demorei alguns segundos para responder, porque peça importante não era exatamente a expressão usada na semana anterior. Estou aqui há bastante tempo, eu disse, mas acho que chegou a hora de mudar. Ele se inclinou um pouco para a frente. Se isso for sobre remuneração, podemos conversar. Reconhecemos o valor do que você entrega. Agora o assunto tinha mudado oficialmente para valor. Uma semana depois de eu ter sido deixado fora do bônus. Agradeço, respondi, mas minha decisão já está tomada. Houve uma breve pausa. Nada dramático. Apenas o suficiente para todo mundo entender que aquilo não era uma negociação. O restante da conversa girou em torno da transição. Documentação, transferência de conhecimento, cronogramas. Concordei com tudo que fazia parte das minhas responsabilidades. Nada além disso, sem assumir problemas de última hora, sem tentar salvar processos no fim do caminho. Apenas uma saída profissional. Nos dias seguintes, o ambiente mudou. Pessoas que não falavam comigo havia meses começaram a aparecer na minha sala. Não achei que você fosse sair. Você está aqui há tanto tempo. E agora, quem vai tocar isso? Muitas vezes nem terminavam a frase. Não precisavam, porque não era uma tarefa específica. Era o conjunto de coisas que funcionavam porque eu sabia exatamente quando precisava intervir. Agora essas falhas começavam a ficar mais visíveis. As reuniões ficaram maiores. Mais gente entrou nas chamadas. Os clientes passaram a fazer perguntas mais diretas. O que está causando esse atraso? Por que esse fluxo está levando mais tempo agora? Quem consegue responder por isso? As respostas já não vinham com a mesma clareza de antes. Jason participava da maioria dessas reuniões. Continuava calmo, ainda usava o discurso corporativo correto, mas os atritos começaram a aparecer, porque segurança numa apresentação não resolve uma operação quando ela começa a perder continuidade. Certa tarde, aproximadamente uma semana depois do início do meu aviso prévio, um cliente importante relatou um problema sério. Algo que eu provavelmente conseguiria localizar e resolver em menos de uma hora. Em vez disso, virou uma discussão que tomou praticamente o dia inteiro. Várias equipes envolvidas, hipóteses diferentes, ninguém chegando a uma conclusão concreta. Eu estava na chamada, ouvindo e fazendo anotações. Quando finalmente falaram comigo, a pergunta veio de forma direta. Eric, você tem alguma ideia do que pode estar causando isso? Eu tinha. Claro que tinha. Eu conseguia identificar exatamente onde o problema começava. Conseguiria mapear tudo em poucos minutos, mas permaneci dentro do limite que eu mesmo havia estabelecido. Compartilhei a documentação com a equipe, respondi. As sessões relevantes devem ajudar nesse cenário. Houve outra pausa curta. Depois disso, a conversa continuou. Mais longa, mais confusa e muito menos eficiente. Na minha última semana, o padrão ficou evidente. Nada estava entrando em colapso.
A empresa continuava funcionando, apenas com mais atritos. Outras pessoas também entendiam partes importantes da operação. O problema não era a falta de competência, era a perda de continuidade. Os fluxos ainda existiam, mas sem anos de ajustes informais e conhecimento acumulado, as falhas começaram a aparecer com mais frequência. No meu último dia, não houve grande despedida. Alguns apertos de mão, conversas rápidas, comentários educados. Jason passou na minha sala. "Boa sorte daqui para frente", disse ele. "Para você também", respondi. E foi só isso. Sem confronto, sem tensão exagerada. Apenas duas pessoas entendendo que aquele ciclo tinha terminado. Arrumei minhas coisas, desliguei o computador e saí do prédio da mesma forma que tinha saído depois daquela reunião semanas antes. Em silêncio. Mas agora havia uma diferença importante. Dessa vez, eu não sentia que estava deixando algo para trás. Estava apenas seguindo adiante. Meu primeiro dia na nova empresa começou às 8h30. Prédio diferente. Rotinas diferentes. Expectativas diferentes. Mas uma coisa ficou evidente logo nas primeiras horas. Eu não estava ali para apenas sustentar uma operação. Estava ali para construir. A função era exatamente como tinham descrito. Responsabilidade direta pelas operações, acesso completo à dinâmica da área e participação ativa nas decisões sobre como os sistemas seriam desenvolvidos, não apenas mantidos. A primeira semana foi dedicada a analisar o que já existia, entender o que funcionava e identificar onde estavam os riscos. Aquilo parecia familiar, não porque as plataformas fossem iguais, mas porque os problemas eram parecidos. Crescimento acelerado, lacunas operacionais, pontos de pressão que só apareciam quando alguém observava essa operação com atenção. A diferença agora era outra. Ninguém esperava que eu resolvesse tudo sozinho e discretamente. Queriam que eu corrigisse os problemas de forma direta, com apoio, orçamento e uma equipe que entendia por que aqueles detalhes importavam. E então, vinha a questão financeira. Meu primeiro pagamento caiu na conta no fim do mês. Olhei uma vez. Depois olhei de novo. Não porque eu duvidasse do valor, mas pelo significado daquilo. Não era apenas mais dinheiro. Era a primeira vez que meu valor aparecia de forma clara. Com bônus por desempenho, participação acionária e uma posição executiva mais ampla, o pacote total chegava perto de triplicar minha remuneração anterior. E eu já fazia aquele trabalho havia anos. Algumas semanas depois, Mark e eu estávamos revisando uma proposta de arquitetura operacional. Discutíamos um possível atalho no projeto. Economizaria tempo no começo, mas criaria riscos mais adiante. Ele olhou para mim e disse: "Se isso não funcionar direito no longo prazo, não vamos fazer." Simples, objetivo, coerente. Ali estava a verdadeira diferença. As decisões não eram tomadas com base em como algo parecia numa apresentação. Eram tomadas pensando em como aquilo funcionaria sob pressão real. Foi ali que eu sempre trabalhei melhor. Não em discursos, na operação do dia a dia. De vez em quando, eu ainda ouvia notícias da antiga empresa. Nada oficial, apenas comentários espalhados entre pessoas que continuavam em contato com gente de lá. Os atrasos continuavam aparecendo. Clientes faziam mais perguntas. Ajustes internos estavam sendo feitos. Nada tinha desmoronado de uma vez. A empresa seguia funcionando, mas com mais desgaste. E isso fazia sentido. Eu não tinha sabotado nada. Não tinha quebrado nenhum processo. Apenas deixei de ser a pessoa que passava boa parte do tempo, impedindo que pequenos problemas virassem crises. Esse tipo de impacto é diferente. Menos visível, mas real. Numa noite, alguns meses depois de começar no novo cargo, me peguei pensando naquela sala de reunião. 16h12. O campo vazio naquela página. Na época, senti aquilo como uma perda. Hoje vejo de outro jeito. Aquilo mostrou algo que eu vinha ignorando fazia tempo demais. O valor do seu trabalho não está apenas no quanto você acredita nele. Está no quanto ele é reconhecido quando realmente importa. Lealdade tem valor, claro, mas não substitui clareza. E o silêncio dentro de uma empresa pode esconder muita coisa.
inclusive o quanto certas operações dependem de conhecimento acumulado até o momento em que alguém para de carregar aquilo sozinho. Eu não saí para provar nada. Também não fui embora para prejudicar ninguém. Saí porque eu já entendia exatamente o que aquela situação significava. Eu apenas decidi aceitar isso. E depois que enxerguei aquilo com clareza, o restante ficou simples. Não fácil, mas claro. E às vezes, isso já basta. Uma direção objetiva, um número real e a disposição de seguir em frente quando finalmente se entende o próprio valor. Durante muito tempo, Eric acreditou que estabilidade significava segurança. E isso é algo que acontece com muita gente sem perceber. Quando você permanece anos no mesmo lugar, resolvendo problemas, carregando responsabilidades invisíveis e mantendo tudo funcionando sem reconhecimento real, começa a acreditar que isso faz parte do jogo. Aos poucos, a pessoa troca crescimento por previsibilidade e passa a aceitar pequenas perdas porque imagina que lealdade será recompensada no futuro. O problema é que muitas empresas não valorizam aquilo que nunca quebra, justamente porque se acostumam com alguém impedindo as falhas antes delas aparecerem. A história mostra algo desconfortável. Competência silenciosa costuma virar obrigação, não reconhecimento. E quando o esforço invisível se torna rotina, a ausência dele passa a chamar mais atenção do que sua existência. Eric não precisou destruir nada para provar seu valor. Bastou parar de compensar sozinho falhas estruturais que nunca deveriam depender exclusivamente dele. No fundo, essa história não fala apenas sobre trabalho. Fala sobre pessoas que confundem resistência com pertencimento e permanecem tempo demais em lugares que já deixaram de enxergar seu valor há muito tempo. A maior lição dessa história é que reconhecimento não pode existir apenas nos momentos de crise. Durante anos, Eric sustentou processos, evitou problemas e protegeu a operação sem exigir aplausos. Mas, quando chegou o momento em que a empresa precisava demonstrar de forma concreta o quanto aquilo importava, ele percebeu que era visto como alguém facilmente substituível. E é exatamente aí que muitas pessoas se prendem. Elas acreditam que ser indispensável automaticamente gera valorização. Só que estruturas corporativas frequentemente recompensam percepção, influência e narrativa muito antes de reconhecer esforço silencioso. Isso não significa que competência não tenha valor. Significa apenas que competência sem posicionamento pode acabar ficando invisível. Eric não venceu porque se vingou da empresa. Ele venceu porque finalmente entendeu que continuar carregando tudo sozinho não era lealdade, era acomodação emocional. A mudança começou quando ele percebeu que seu trabalho tinha valor fora daquele ambiente. E essa talvez seja a parte mais importante da história. Às vezes, o maior risco não é sair. É permanecer tanto tempo num lugar que você começa a esquecer quanto realmente vale. Agora me diz, você acha que Eric demorou demais para perceber que a empresa já tinha decidido quem ela valorizava de verdade? Na sua opinião, Jason era realmente incompetente ou apenas representava o tipo de liderança que as empresas modernas preferem promover? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre trabalho, poder, reconhecimento e aquelas situações silenciosas que muita gente vive, mas quase ninguém tem coragem de admitir.